Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra é alimento para a nossa vida. Alimento não é simplesmente fruto do nosso desejo. Alimento é uma necessidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, sentimos a necessidade de escutar a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Sem este alimento, o nosso espírito desfalece. E nós queremos estar com o espírito robustecido, porque bem alimentado pela palavra de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazermos deste momento, o momento em que nos sentamos à mesa para tomar esta refeição, alimentando-nos da palavra de Deus. O pão de Deus, sua palavra, dirigida a cada um de nós para alimentar a nossa alma. Vamos ouvir com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e tu também faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje somos colocados diante de um texto fundamental para nós. Texto que nos fala do grande mandamento de Deus para cada um de nós. Por isso nós vamos com bastante atenção nos colocar diante da palavra de Deus, pedindo que ela nos ilumine, nos ajude a compreender bem qual é o seu projeto para a nossa vida. Bem, a palavra de Deus começa dizendo deste confronto que um legista, isto é, um mestre da lei, faz com Jesus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas é importante dizer que esta pergunta deste mestre da lei não é movida por um desejo realmente de experimentar a vida eterna. Ao contrário, ele faz isso para experimentar, para tentar Jesus. É importante recordar que no Evangelho quem tem a função de tentar Jesus, de colocá-lo à prova, como lá no deserto antes de iniciar o seu ministério após o seu batismo, é justamente o diabo que tenta Jesus. Aqui, nesta pessoa do mestre da lei, o diabo se manifesta para colocar Jesus à prova. O que devo fazer para herdar
a vida eterna. Bem, Jesus faz referência à Escritura, justamente ajudando-o a compreender aquilo que ele era especialista. O que diz a Escritura? Como lês? E este mestre da lei conhece bem a Escritura, tanto que ele vai dizer justamente deste mandamento por excelência. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, ele conhece os mandamentos, o amor a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, e o amor aos irmãos. Ele sabe na sua inteligência qual é o caminho para herdar a vida eterna. E Jesus, diante dessa resposta deste mestre da lei, vai dizer assim: respondeste corretamente, agora vai e faze o mesmo. O que significa esta resposta de Jesus? Significa que este mestre da lei criava uma distância entre aquilo que ele sabia na sua inteligência e aquilo que de fato ele praticava. É o mesmo risco que nós corremos muitas vezes hoje. Podemos até conhecer o mandamento de Deus, mas nem sempre somos capazes de vivê-lo. Diante dessa postura de Jesus, que pede a este mestre da lei, que conhece o mandamento, de fazê-lo, ele arruma, como diz o Evangelho, uma desculpa. Diz assim o Evangelho: ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Muitas vezes nós também procuramos justificativas para não assumir para valer o nosso compromisso com os mandamentos de Deus. Jesus é muito prático, Jesus é muito pedagógico no seu ensinamento, dá exemplos muito concretos, de forma que as pessoas podem compreender o seu ensinamento. Então, diante desta pergunta deste mestre da lei, quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola, recordando que uma parábola é uma linguagem simples que utiliza imagens figuradas para transmitir uma mensagem profunda. Jesus conta para nós a parábola que conhecemos como parábola do bom samaritano. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado no meio do caminho, espancaram e ele ficou caído à beira do caminho. E Jesus vai dizer que passou por ali um sacerdote. Importante lembrar, um sacerdote é um homem que está a serviço do templo, a serviço do altar, um homem profundamente religioso. Era tido como alguém privilegiado e muito próximo de Deus. Mas o Evangelho diz que ele viu o homem caído à beira do caminho e seguiu o seu caminho adiante. Não fez nada por aquele que estava caído. E Jesus continua dizendo: veio um segundo homem que era um levita. O levita é aquele que ajuda, serve o altar, também um religioso, alguém que considerava-se muito próximo de Deus. Diz o Evangelho, este também viu e seguiu adiante. Portanto, Jesus dá exemplo de duas pessoas que se consideram muito religiosas, que estão sempre no templo, a serviço de Deus, mas não fizeram nada pelo homem que estava caído à beira do caminho. E aí, Jesus conta assim: passou também por aquele caminho um samaritano que estava em viagem. Ele viu o homem caído, moveu-se de compaixão. Vejamos a diferença. É importante lembrar que o samaritano era considerado como indigno de Deus, indigno da salvação. Os dois que eram religiosos não sentiram compaixão do homem que estava caído. O samaritano, que era considerado indigno de Deus, pecador, este sim moveu-se de compaixão, aproximou-se daquele que estava caído, cuidou de suas feridas, colocou-o no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e pediu que fosse cuidado, e quando retornasse, o que fosse necessário, pagaria. Portanto, cheio de compaixão, cuidou daquele que estava caído à beira do caminho. Diante disso, Jesus interpela este mestre da lei. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo daquele homem que estava caído? É importante essa lógica do Evangelho diante da pergunta que foi feita a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus ensina que é nós quem devemos nos fazer próximos daquele que precisa, daquele que necessita. Quando Jesus pergunta agora
a este mestre da lei, na tua opinião, qual dos três foi o próximo daquele homem? Então ele consegue compreender e responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos diminuir a distância entre aquilo que nós professamos, os mandamentos que nós conhecemos e aquilo que de fato nós praticamos. Sejamos parecidos com este bom samaritano, que coloca em prática o mandamento que nós sabemos na nossa inteligência. Querido irmão, querida irmã, concluindo este nosso encontro do dia de hoje, não nos esqueçamos. É a misericórdia que nos faz ser próximos dos outros, sobretudo dos mais necessitados. Não deixemos que o nosso coração seja distanciado do sentimento de compaixão e de misericórdia. Por isso, renovados por esta mensagem do Evangelho, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno, que a Ele façamos a nossa oração. Obrigado, Pai Eterno, porque no dia de hoje, através da mensagem do Evangelho, recordamos o mandamento essencial para a nossa vida, o mandamento do amor. O amor a Ti, ó Pai Eterno, e o amor aos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Ajuda-nos, Pai Eterno, a não criar distância entre o mandamento que nós conhecemos e a nossa prática de vida. Faça com que sejamos parecidos com o bom samaritano, vendo as pessoas que necessitam, nos deixar mover de compaixão e cuidar de quem necessita. Envia sobre nós o Teu Espírito para sermos a Tua presença misericordiosa na vida de tantas pessoas que precisam ser tocadas por este amor e por essa ternura. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.